Soraya, os peixes estão amanhecendo, morrendo na minha piscicultura. Você já teve problema de mortalidade? Os peixes, ou ao longo da madrugada, ou bem de manhãzinha, esses peixes começarem a aparecer morrendo aí na sua piscicultura? É muito comum isso acontecer em pisciculturas e existe um motivo para isso acontecer. E além de tudo isso, né? Por que eu trouxe esse tema? Primeiro, porque esse tema é um tema de suma importância para que você não tenha perda de peixe, não tenha mortalidade de peixe. Já que quanto maior for a quantidade de peixes que morrem dentro do teu tanque, menor é a tua chance de conseguir ter o faturamento de 125 mil reais. Então, se você planejou, se você dimensionou a sua piscicultura para faturar os 125 mil reais e ao longo do ciclo de produção os peixes morrem ou parte desses peixes morrem, isso vai dificultar o teu processo de faturar 125 mil reais, simples assim. Eu sou Soraya Dallagnol, a sua professora de piscicultura. Pensa o seguinte, que o teu peixe é o estoque e o estoque que você vai vender. Se você é roubado, se levam embora o teu estoque sem você vender o teu estoque, basicamente isso você não vai ter a entrada do dinheiro daquele produto. Só que na piscicultura, além de você perder o estoque, né, quando o peixe morre, você já investiu muito dinheiro e até que esse peixe chegasse num determinado peso. Porque, vamos dizer que esse peixe tenha morrido ali com 200, 300 gramas de peso corporal. Até que isso tenha acontecido, você já investiu dinheiro ali de ração para que esse peixe tivesse chegado a esse peso. Então, quando o peixe morre, além de você diminuir a tua chance de faturamento e possivelmente de diminuir tua chance de chegar a um faturamento de 125 mil reais, a grande possibilidade de você ter redução das suas margens de lucro, ter inclusive prejuízo em, né, finalizar a safra com prejuízo por conta dessa mortalidade. Não só porque você perdeu o peixe, né? Ou perdeu, que ele morreu, que ele foi embora, que ele não está mais ali no teu estoque, mas também porque você já investiu dinheiro comprando a ração, com mão de obra. Para quem trabalha com sistemas que usam energia elétrica, já gastou dinheiro com energia elétrica. Então, são vários fatores que fazem com que a gente olhe atentamente para essa questão de mortalidade de peixes. E a mortalidade de peixes nesse inicinho da manhã, né, no comecinho da manhã, eu percebo que ao longo da manhã, só de manhã que ele morre, aí ao longo do dia não tem mortalidade de peixes. Já aconteceu com você isso aí na sua piscicultura? Então a gente vai falar sobre isso. Então existem alguns motivos que fazem que você tenha esse problema, né? Alguns dos motivos desencadeiam esses peixes morrerem ao longo, né, da manhã e no início da manhã, finalzinho da madrugada, comecinho da manhã, tá? Existem alguns motivos. O primeiro motivo deles é porque você tem excesso de fitoplâncton, tá? Então, ter muito fitoplâncton, ter muitas algas, sejam macroalgas, sejam microalgas, é um dos fatores que pode levar o teu peixe a ter essa mortalidade, seja na madrugadinha ou seja no início da manhã, tá? Então, esse é um dos fatores, fitoplâncton. A outra questão é eu ter muita quantidade de peixe. Muita quantidade de peixe. Ter peixe além do que cabe dentro do viveiro. Mas além do que cabe, não do que você acha que cabe, do que realmente cabe dentro do tanque, de acordo com o tamanho do tanque, de acordo com o volume de renovação de água, que são fatores completamente diferentes. Eu conheço gente que coloca, por exemplo, 20 mil peixes dentro de um tanque de 600 metros quadrados. Aí a pessoa acha que isso é que cabe o peixe. Até cabe, mas você não consegue fazer ele chegar ao peso de abate, você não consegue fazer ele comercializar esse peixe. Então, são questões completamente distintas. Uma coisa é caber a quantidade de peixe.
caber um monte de peixe pequenininho. Outra coisa é caber a quantidade de peixes que você consiga fazer esses peixes chegarem até o peso final, ou até o peso de abate. São duas coisas completamente diferentes. E essa segunda questão, que é a qual a gente se baliza aqui, ter quantidade correta de peixes, é o que eu falo, bato em cima da tecla, que chama capacidade de suporte, tá? Mas hoje a gente não vai se apegar a isso, a gente só vai se apegar a esses dois fatores, que é o excesso de peixes e a questão do excesso de fitoplâncton. E o excesso de fitoplâncton, olha só, o excesso de fitoplâncton, ele não acontece por acaso, né? O excesso da quantidade de fitoplâncton acontece dentro do teu tanque por quê? Porque você já está errando num outro lugar, que é provavelmente ou a qualidade da ração que está errada, ou o tipo de alimentação que está sendo utilizado, porque tem muita matéria orgânica dentro do tanque. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica que você tem dentro do tanque, maior é a quantidade de algas, de proliferação de fitoplâncton. Ou seja, a água do tanque vai ficar muito verde quanto maior for a quantidade de matéria orgânica, tá? Independente de onde venha essa matéria orgânica, se é matéria orgânica de folhas das árvores ao redor do tanque, se é matéria orgânica de fezes de animais ao redor da piscicultura que entram dentro do tanque, se é matéria orgânica por alimentação errada, por ingrediente errada, por ração de baixa qualidade, por sobra de ração. Tem inúmeras formas de ter entrada de matéria orgânica dentro do tanque. E aí você tem que identificar dentro da sua piscicultura o que é que está aumentando a quantidade de matéria orgânica se o seu problema for excesso de fitoplâncton, tá? Porque essas duas questões aí, tanto o excesso de peixes quanto o excesso de fitoplâncton, vão fazer com que você, em algum momento do seu ciclo de produção, né? E geralmente esses problemas do peixe começar a subir e morrer ao longo do início da manhã, ou finalzinho da madrugada, eles acontecem quando o peixe já está num tamanho maior. Você coloca a quantidade de peixe ali, pouquinho peixe, né? No início, tudo é maravilha. No início, tudo é maravilha, até chegar no limite do que o tanque aguenta, de micro-organismos ali dentro daquele tanque, respirando, produzindo gás carbônico, que tem todo um processo bioquímico por detrás disso. Então, e se você não se atenta a isso, inevitavelmente você, achando que vai conseguir ter faturamento de R$125 mil, não vai ter. Né? Não vai ter por quê? Porque vai ter mortalidade de peixe. Se tem a mortalidade de peixe, não vai acontecer de ter um faturamento alto aí que você deseja, tá? Então, quando você entende isso, essa já é a primeira questão. Porque tem algumas questões que não estão ligadas à mortalidade de peixe nesse inicinho da manhã. Por exemplo, peixes que estão contaminados por doenças, peixes doentes por qualquer tipo de micro-organismo patogênico, peixe doente por conta de vírus, por conta de bactérias. Não é um sintoma do peixe que está contaminado por micro-organismos patogênicos, independente de quais eles sejam, o peixe morrer única e exclusivamente no início da manhã. Não. O peixe que está doente por presença de micro-organismo patogênico, ele morre ao longo do dia, ele morre na madrugada, ele morre em qualquer horário do dia. A depender do quanto, da incidência de patógenos que tem dentro ali no corpinho dele, tá? Então, não é característico de peixe doente morrer só no início da manhã. Então, quando isso está acontecendo lá na tua piscicultura, você já sabe, opa, só está morrendo peixe de manhã, então isso não é doença. Não é doença de peixe, tá? Que doença de peixe, o peixe também vai morrer ao longo do dia. Beleza. Parasitos. Então, doenças de bactérias, de vírus, parasitos, presença de parasitos. Então, tem alguns parasitos, né, ectoparasitos, que ficam na pele do peixe. Tem pessoas que chamam de piolho de peixe ou carrapato de peixe, que é a Dolops, o Argulus, o íctio, que é uma doença, um ectoparasito que acomete muito aí em lugares onde a gente tem baixas temperaturas,
tá? Então, quando tem presença de ectoparasito, de bicho que fica pregado ali no corpo do peixe, também não é característico essa mortalidade só no inicinho da manhã. O peixe ele tende a morrer de acordo com a incidência de carga de micro-organismo ali, né, desses ectoparasitos, ao longo do dia, à noite, independente do horário, tá? Não é só no início da manhã. E a outra coisa é, se você tem peixe, então eu falei para vocês ali que são 2 fatores que levam a esse tipo de mortalidade, né? Então, o excesso de peixe, o excesso de fitoplâncton, e o excesso de fitoplâncton é por conta de excesso de matéria orgânica. Mas, em relação ao excesso de peixe, quando o excesso de peixe está muito além, mas assim, ó, muito além do que aquele tanque suporta, ele vai matar os peixes não só nesse início da manhã, você começa a perceber a mortalidade dos peixes no início da manhã, mas ele perdura a mortalidade ao longo da manhã, tá? Perdura a mortalidade ao longo da manhã, principalmente se é um dia que você tem nublado, é um dia chuvoso, é um dia que não aparece o sol. Então, essa é uma característica que, quando você está com excessivamente quantidade de peixe, já atingiu um peso ali desse peixe, o peixe ele começa assim a morrer de manhã, mas ele continua morrendo ao longo do dia. Então, algumas características aí para você conseguir identificar e resolver esse problema de mortalidade de peixe ao longo da manhã, né? E aí, por que os peixes morrem no início da manhã quando eu tenho excesso de fitoplâncton e quando eu tenho excesso de peixes, excesso da quantidade de peixes dentro da capacidade de suporte ali do tanque? Eu vou explicar para você os dois motivos, tá? Os dois motivos. Primeiro, o primeiro deles é por conta, em relação à capacidade de suporte, em relação à quantidade de peixes. Quando eu tenho peixes dentro do tanque, eu tenho ali esses peixes utilizando o oxigênio. Eles estão utilizando o oxigênio que está disponível, né, solubilizado ali na coluna da água. Só que ao longo do dia, a gente tem uma quantidade de oxigênio muito maior do que no período noturno, em função de presença de fitoplâncton, em função da presença de menor processo de liberação de gás carbônico do fitoplâncton, é um processo bioquímico, tá? O fitoplâncton, durante o dia, ele está produzindo oxigênio dentro do tanque. Então, se a gente parar para pensar só por essa informação que eu estou te dando, então é muito bom ter muita quantidade de fitoplâncton, porque eu vou ter oxigênio sendo produzido dentro do meu tanque o tempo inteiro. É verdade, durante o dia, tá? Durante o dia. Então, quando eu tenho muita quantidade de peixes, eu tenho muita quantidade de peixes consumindo oxigênio. Segura essa informação que eu falei do fitoplâncton, que eu já vou voltar nela. E aí, ao longo da noite, eu tenho não só os peixes consumindo oxigênio, mas eu tenho o fitoplâncton consumindo oxigênio, porque o fitoplâncton, no período da noite, ele não produz oxigênio, ele consome oxigênio, ele libera gás carbônico. Ao longo da noite, eu tenho muita quantidade, ao longo do dia também, né? Mas eu tenho também, ao longo da noite, a matéria orgânica entrando em processo de decomposição e utilizando moléculas de oxigênio. Com isso, no período da noite, a quantidade de oxigênio que eu tenho disponível ali para dentro do meu tanque é menor do que a quantidade de oxigênio que eu tenho disponível no período do dia. Quando a quantidade de peixes ultrapassa a quantidade de oxigênio que eu tenho no período noturno, isso tende a ter uma queda do oxigênio, né? Eu não tenho reposição do oxigênio, eu só tenho consumo do oxigênio, só com o oxigênio indo embora. Então, o peixe está consumindo oxigênio, consumindo, tá acabando. Chega lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, zera o oxigênio, e aí o sol vai nascer às 6 da manhã, 6h30, 7 horas da manhã. Quando o sol começa a aparecer,
começa o processo de produção de fotossíntese, logo de oxigênio por parte do fitoplâncton. É todo um processo bioquímico, mas que é real, que acontece dentro do tanque, e aí começa a produção de oxigênio novamente. Então, o peixe fica ali por um período com baixíssima concentração de oxigênio. Se você está com excesso de peixes, a ponto de ter mais peixe respirando do que a quantidade de oxigênio que vai ter disponível no período da noite, vai ter mortalidade de peixes ao longo desse finalzinho da madrugada, inicinho da manhã, tá? E na contrapartida, né? Lembra que eu falei quando eu tenho excesso de fitoplâncton? O que acontece quando você tem excesso de fitoplâncton? Naturalmente, se você tem muito fitoplâncton, a água está super verde, está super verde. Você pega um oxímetro ou pega o seu kit de analisar oxigênio, vai lá no tanque, você vai medir, vai encontrar o oxigênio assim, ó, meio-dia, 3 horas da tarde, o oxigênio está 10 miligramas por litro, 11 miligramas por litro, 12 miligramas por litro, concentração de oxigênio altíssima, altíssima. Aí você olha para aquela informação isolada e pensa assim, tá tudo bem aqui dentro do meu tanque. Tem oxigênio sobrando para dar e vender, tem oxigênio para dar e vender. Tá muito bom de oxigênio, o oxigênio está muito alto. E aí é um grande erro das pessoas acharem que quanto mais alta a concentração de oxigênio que você tem do tanque, melhor é o tanque. Erro gravíssimo. Erro gravíssimo. Porque quando você tem uma quantidade tão alta de oxigênio dentro do tanque, eu nem vou entrar no mérito de outros fatores, tá? Fisiológicos do metabolismo do peixe. Mas vou entrar no mérito aqui da questão que a gente está falando agora, que eu estou falando com vocês agora. Quando eu tenho uma quantidade tão grande de oxigênio e eu identifico que esse excesso de oxigênio que eu tenho é porque eu tenho fitoplâncton em excesso, vai acontecer o quê? O sol vai se pôr. O sol se põe, aquele fitoplâncton, aqueles micro-organismos vegetais que estão dentro da água, param de produzir oxigênio. Ao parar de produzir oxigênio, eles passam a consumir o oxigênio. E aí eu tenho peixe consumindo, fitoplâncton consumindo, e grande quantidade de fitoplâncton. Eu tenho matéria orgânica, eu tenho outros micro-organismos dentro do tanque. E aí, por que eu falei que pode acontecer de você ter mortalidade de peixe no início da manhã por conta do excesso de fitoplâncton? Porque pode acontecer de você ter a quantidade correta de peixes. Você ter dimensionado, ou seja, caberia exatamente aquela quantidade de peixes ali dentro, se você tivesse cuidado dos parâmetros de qualidade de água e não tivesse deixado a quantidade de fitoplâncton aumentar demais. Aí, o que vai acontecer? Porque você não foi eficiente em controlar essa qualidade da água, essa matéria orgânica, esse crescimento de fitoplâncton, a quantidade de peixe que você colocou ali dentro, que é correta, vai começar a morrer no inicinho da manhã. Você acha que é por conta de falta de oxigênio, e na verdade é, mas não é falta de oxigênio porque tem excesso de peixe. Não é falta de oxigênio porque acabou o oxigênio da água, ou porque... Não, é falta de oxigênio porque você deixou produzir muito fitoplâncton dentro do tanque. E não é exatamente falta, é desequilíbrio da quantidade de micro-organismo que está consumindo com a quantidade de micro-organismos, com a quantidade de produção de oxigênio. É desequilíbrio. Então, se você não sabe fazer o controle de qualidade de água, isso vai impactar na tua queda de faturamento. Mesmo que você tenha acertado a quantidade de peixes. Ô, Soraya, mas tem como eu ter excesso de fitoplâncton colocando a quantidade certa de peixes ali dentro do meu tanque? Tem. Tem, porque eu não dei o exemplo no início? Existem várias maneiras de a gente aumentar a quantidade de matéria orgânica de dentro do tanque. Várias maneiras. Então, mesmo que eu tenha a quantidade de peixes correta, eu posso ter problema de excesso de fitoplâncton e, consequentemente,
esse peixe morrendo no início da manhã por desequilíbrio da quantidade de oxigênio em relação à quantidade de oxigênio que está sendo consumida. Tá? Por desequilíbrio. Isso vai fazer o quê? Ah, eu quero faturar os 125 mil reais. Morre peixe, não fatura. Morre peixe, não fatura. Para faturar 125 mil reais, primeiro você tem que ter planejado a quantidade de peixes correta. Primeiro você tem que ter um norte ali, ó, para onde que eu vou, eu quero faturar 125, eu quero faturar 150, eu quero faturar 200 mil no meu tanque por hectare. Tem como fazer isso. Só que não adianta só colocar a quantidade de peixes correta que vai te trazer a receita. Você tem que fazer com que esse peixe não morra. Porque se ele morre, o dinheiro não vem. O dinheiro não vem. Não tem milagre, não tem regra, né? Não tem milagre, não tem receita, não tem magia nenhuma. Ó, vou dar um exemplo. Tem um aluno meu, o Alessandro, quando ele entrou dentro, ele foi meu aluno dentro do curso, ficou um ano junto com a gente, e quando ele entrou no curso, o Alessandro, ele tinha muitos peixes, muito, assim, era de 4 a 5 vezes maior quantidade de peixes do que cabia dentro do tanque dele. E aí, ele viu que chegou num momento que o peixe começou a morrer de manhã. O que ele pensou? Ele ainda não era aluno nosso. O que ele pensou? Opa, tá faltando oxigênio. Tá faltando oxigênio. Quando ele entendeu que estava faltando oxigênio, o que ele foi lá e fez? Comprou um aerador. Quando você compra um aerador achando que o seu problema é falta de oxigênio, mas não entende que o problema está muito atrás de falta de oxigênio, o aerador não resolve o teu problema. Ele resolve o teu problema por um período. Porque o objetivo na piscicultura, para quem quer faturar 125 mil reais por hectare num ciclo de produção, o objetivo dessa pessoa é o quê? Fazer o peixe chegar no peso de abate. Não é só ficar criando esse peixe para ver de bonito. É fazer o peixe chegar no peso de abate, seja 1 quilo, seja 800 gramas, seja 1,8 kg, independente da espécie que você está produzindo. Então, se você usa um aerador achando que o aerador vai resolver o teu problema de falta de oxigênio, ele resolve por um período. Porque quando aquela quantidade de peixes atinge a capacidade de suporte do teu tanque, até com a presença do oxímetro, do aerador, você vai ter de novo o mesmo problema, o peixe subindo na superfície, morrendo por falta de oxigênio. Mas, meu Deus, de novo esse peixe está morrendo por falta de oxigênio. E aí você passa a deixar o teu aerador ligado o dia inteiro. A partir do momento que você passou a deixar o teu aerador ligado o dia inteiro, aí é prejuízo na certa. Aí é prejuízo na certa. Primeiro, eu não acabei de dizer que ao longo do dia, principalmente quando tem alta quantidade de fitoplâncton, você vai ter alta concentração de oxigênio? Do meu ponto de vista, é mais importante você ter um oxímetro dentro da sua piscicultura, você ter um kit de análise de oxigênio dentro da tua piscicultura do que um aerador. O oxímetro é mais importante, ele é mais prioridade do que ter um aerador dentro da piscicultura. Mais prioridade. É mais prioridade. Porque você se antecipa. Quando você está usando o aerador, a vaca já foi para o brejo. Né? Você já está nas últimas, e dependendo da quantidade de peixes, dependendo da quantidade de fitoplâncton, não vai conseguir chegar até o final. E aí o Alessandro, como eu estava dizendo, né, nosso aluno entrou dentro do curso, ficou um ano junto com a gente, entendeu todo esse processo que eu estou falando, ensinando para vocês aqui agora. Já ia construir outros tanques, construiu outros tanques, dividiu a quantidade de peixes e beleza, conseguiu arrumar, resolver o problema dele, conseguiu produzir o peixe, conseguiu salvar o ciclo de produção. Então, não adianta você vir com um aerador para tampar a peneira. Aerador tampa a peneira. Ó, gente, eu já vou dizer, não significa que eu não sou a favor de aerador. É comum a gente vir aqui falar alguma coisa em aula, na internet, e as pessoas acharem, ó, a Soraya não gosta de aerador, porque ela está falando que o aerador é tapa-sol com a peneira.
Não, o aerador, ele é muito bom se ele for usado com o objetivo correto. Ele é muito bom se ele é usado com o objetivo correto. Para essa finalidade que eu estou falando aqui, essa não é a finalidade para a qual o aerador foi criado, foi desenvolvido, foi projetado, foi construído. Não é para essa finalidade. Não é para essa finalidade. E quando você usa o aerador com essa finalidade dentro da tua piscicultura, você está tapando o sol com a peneira. Está tapando o sol com a peneira. E aí, além de não conseguir faturar 125 mil reais, você ainda está baixando cada vez mais sua margem de lucro, está baixando e está entrando no prejuízo dia após dia, porque daí você não só você resolveu o problema do peixe morrer. E aí é como eu costumo dizer, se está tudo bem, se o teu objetivo é não ter mortalidade de peixes, custe o que custar, tá tudo certo. Usa aerador, mete ficha, mete ficha. Usa 2, 3, 4 aeradores dentro do tanque, mete ficha. Agora, se o teu objetivo é produzir peixe para ter um faturamento de 125 mil reais num hectare de lâmina d'água, num ciclo de produção, ou um resultado proporcional ao tamanho da área que você tem, esse não é o caminho que vai fazer você atingir esse resultado. Esse não é o caminho. O caminho é completamente o contrário. É completamente o contrário. Então, para quem acha que o peixe morrendo só no período da manhã é falta de oxigênio, a resposta é sim, é falta de oxigênio. Mas é falta de oxigênio ocasionada por qual motivo? Aí é que tá. Por qual motivo? E aí, quando você encontra esse motivo, resolve esse motivo, e no próximo ciclo de produção você entendeu o processo e se previne de que isso não aconteça novamente, você consegue faturar 125 mil, 130, 150, 200 mil reais por hectare por safra. Então, não tem mistério, gente, não tem segredo. É você sair do comodismo de onde você está, é você sair de onde... Você olhar para a tua piscicultura, se você quer fazer dinheiro com a sua piscicultura, e parar de fazer o que você está fazendo hoje. Entender que quem está profissional está aumentando, ampliando, investindo e está fazendo do jeito correto. Porque sim, tem jeito correto. Tem jeito correto, tem método correto, tem mais de um jeito correto, tem método correto. Para você ter faturamento, para você ter lucratividade. Mas definitivamente, tapar sol com a peneira não é método. Não é método eficiente. É método só para fazer o peixe ficar vivo. É método só para fazer o peixe ficar vivo. Não tem como você achar que vai ter eficiência de produção se o teu peixe, se o teu jeito de produzir continua sendo o jeito dos livros da década de 80, né? Os livros de piscicultura da década de 80. Nem se usa mais a metodologia de produção de peixes da década de 80. Nem se fala mais sobre isso. Piscicultura, ela está vindo numa velocidade com uma velocidade de informação, porque a piscicultura é muito recente. E o fato da piscicultura ser muito recente e a gente já ter outras atividades de produção muito à frente, a gente consegue fazer muita coisa, né? Ter conhecimento, acelerar o processo de conhecimento muito mais do que quando começou-se, por exemplo, na avicultura, né? E a maneira de você ter faturamentos altos, de ter eficiência de produção, de produzir o peixe lá e ter, né, esse resultado aí que eu falo, que é possível, só é possível quando você entende não só a superfície do problema, a base do problema. É resolvendo a base do problema, é prevenindo a base do problema que você fatura 125 mil reais. É assim que vai dar certo, tá? Eu gosto de
eu gosto de sempre deixar aqui, né, uma tarefinha de casa, né, uma liçãozinha de casa aí para vocês, ou uma coisa que você pode botar em prática de imediato aí na tua piscicultura. Então, para quem já teve ou tem esse problema de peixes morrendo na madrugadinha, no início da manhã, o processo para você é controlar o fitoplâncton. É controlar o fitoplâncton. Se você já está com a quantidade de peixe certa, né? Porque você viu, são 2 passos, ou é fitoplâncton ou é excesso de peixe. Então, veja se seu excesso de peixe está... Controle o teu fitoplâncton. Como é que você controla o teu fitoplâncton? Vendo se tem matéria orgânica demais. O que é que está fazendo aumentar a matéria orgânica do seu tanque? Busque você aí. O que é que está fazendo aumentar essa matéria orgânica do teu tanque? Busque você aí. Então, encontre isso. Outra coisa é você fazer renovação. Para quem tem renovação, não é obrigatório, tá? Mas para quem tem renovação de água, fazer com que essa água saia do fundo do tanque. Também isso vai ajudar. Vai ajudar você a ter mais eficiência da remoção da matéria orgânica e redução da população de fitoplâncton, tá? Então, tarefinha de casa deixada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver a galera que está por aqui. Hoje a gente teve um probleminha técnico aqui, gente. E aí vocês sabem, né? Tá na internet, tá em 2, 3 equipamentos aqui. Sabe o que aconteceu hoje? O meu computador, quando eu abri a live, ele, ao invés de puxar a câmera da minha webcam, puxou a câmera do meu computador. Só que o áudio que estava conectado era o áudio da web. Então, aí ele ficou com esse problema aí. Ó, teve uma pergunta aqui, ó, quer ver, ó? O Lima Feitosa fez essa pergunta. Não sei se ele está aqui ainda. O Lima Feitosa fez uma pergunta assim, ó, muito pertinente, inclusive. Meus peixes já estão no ponto de fazer a despesca, mas por causa de um problema de saúde não vai dar para tirar esse mês. A dúvida é, posso colocar um mês de milho em dias alternados só para segurar o peso do peixe? É melhor você não alimentar o peixe do que dar milho, tá? Porque se você dá milho para o seu peixe, você vai aumentar muito a quantidade de matéria orgânica. Beleza? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Adriano, meus alunos em peso aqui, ó, Carlos Pedrosa, boa noite, queridos, José Aparecido, Eliezer, Ralfo, Eduardo, ó, Palmeiras de Goiás, galera lá. Aula riquíssima, o Adriano, meu aluno, falou. Adriano, obrigada. Sempre é rico quando vocês estão juntos, principalmente, meus alunos. Que bom. Beleza? Que bom que vocês gostaram, têm aprendido bastante. Foi uma boa aula. Eu estou um pouco resfriada hoje e passei por uma bateria de exames, mas está tudo bem. E espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática a tarefinha de casa que eu dei para vocês aí. Excelente final de semana. Tchau, tchau.